a partir do versículo 13. Assim está escrito: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia. O versículo 20 diz assim: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vamos orar. Senhor, se o Senhor não vai edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A sabedoria vem do Senhor, o entendimento, a revelação. Conceda-nos a graça de entender a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar e vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer nessa noite. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Essa palavra tem todo o poder de mudar qualquer situação. A Bíblia diz que com a chuva que cai na terra e faz brotar a semente que nela é semeada, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas faz o efeito semelhante ao efeito da chuva na terra, que faz brotar a semente. Quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, e nós ouvimos com atenção e fé, algo acontece em nossas vidas, irmãos. Pode ter certeza absoluta, como nessa noite. Obrigado. Como nessa noite em que você parou o seu tempo e veio na casa de Deus para ouvir a palavra. Aleluia. A Bíblia está dizendo que Jesus estava indo para os lados de Cesareia, para uma região, e Jesus então fez uma pergunta para os seus discípulos. E eu, meditando nessa palavra, eu percebi que na Bíblia Deus, ele faz algumas perguntas. Quando nós perguntamos alguma coisa para alguém, é porque nós não sabemos e queremos saber, por isso nós perguntamos. Mas no caso de Deus é diferente. Quando Deus pergunta alguma coisa para alguém, não é porque Ele quer saber, porque Ele já sabe tudo, mas é porque Ele quer que a pessoa que esteja ali fale. Ele está confrontando a pessoa para que a pessoa fale o que está dentro da sua alma. Como no caso aqui dos discípulos, Jesus fez uma pergunta para eles. Qual foi a pergunta? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Porque os discípulos seguiam Jesus Cristo para onde Jesus ia, mas em alguns momentos os discípulos iam também na casa dos seus familiares, iam comprar pão, saíam, e os discípulos ouviam falar de Jesus. O povo falava a respeito de Jesus, e Jesus então perguntou para eles o que o povo estava falando que Jesus era. Claro que Jesus sabia o que o povo estava falando, mas é que ele queria saber. Na verdade ele não queria saber, mas ele queria que os discípulos confessassem para ele quem ele era para eles. Jesus perguntou: quem é que o povo está dizendo que é o Filho do Homem? Aí os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Porque na verdade, irmãos, as opiniões se dividiam. Não era todo mundo que sabia que Jesus era quem ele era. Não foi revelado para muitas pessoas quem Jesus era.
Jesus veio como Filho de Deus, mas na visão de muitas pessoas, Jesus era apenas um profeta. Na visão de outros, Jesus era um enganador. E na visão de outros ainda, Jesus era o príncipe, ou ele era um demônio, na verdade. Ou Jesus tinha demônios. Muitos não acreditavam nos milagres que Jesus fazia e atribuíam as obras de Deus que Jesus fazia aos demônios. Diziam que Jesus estava cheio de demônios. Enfim, as opiniões se dividiam. E uns diziam que Jesus era uma pessoa, outros diziam que Jesus era outra pessoa. E Jesus então perguntou para os discípulos: mas vocês, quem que eu sou para vocês? A palavra do Senhor está dizendo: para vocês, quem sou eu? Vocês estão me seguindo e tudo mais, mas eu quero que vocês me digam, confessem para mim, fale a verdade, para vocês, quem é que eu sou? Porque seguir Jesus Cristo requer de nós uma convicção, irmãos. Nós precisamos saber quem é Jesus. Os discípulos estavam seguindo Jesus e Jesus os confrontou para que eles dissessem para ele quem é que ele era na visão deles, porque é preciso a gente saber. A gente não pode seguir Jesus Cristo sem convicção, sem saber, irmãos, para onde nós estamos indo. Não. Uma coisa é o que o mundo fala que Jesus é, outra coisa é o que nós sabemos que Jesus é. Para o mundo aí fora, Jesus é apenas um personagem da Bíblia. Para alguns, Jesus é apenas alguém que veio aqui na terra e fez milagres. Mas para a igreja, Jesus é diferente. Para a igreja, Jesus é o Salvador. Para mim e para você, Jesus é o Salvador. Jesus é a pessoa mais interessante do mundo. Para nós tem que ser assim, porque tem que valer a pena nós temos deixado a vida que nós estávamos vivendo para poder seguir Jesus Cristo. Nós só seguimos Jesus Cristo porque para nós vale a pena seguir Jesus Cristo. Como ele mesmo disse, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e vê tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, ele faz uma aposta, ele deixa o tipo de vida que está vivendo para apostar em outra maneira de viver, porque vai valer a pena viver assim. Aleluia, Jesus. Não importa o que o mundo diz que Jesus é, o que importa é aquele que está seguindo Jesus. Diga quem ele é. Para você, para mim nessa noite, Jesus, ele está perguntando. Jesus continua fazendo essa pergunta, e é preciso que a gente tenha uma resposta para ele. Quem é Jesus para você hoje? Quem é Jesus para nós hoje? É apenas um personagem da Bíblia Sagrada? Quem é Jesus para mim e para você hoje? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e que aquele que segue Jesus não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. A Bíblia diz para nós que Jesus é a videira verdadeira. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que Jesus é a ressurreição. Então, para mim e para você que está seguindo Jesus Cristo, o que nós respondemos para ele hoje, se ele pergunta para mim e para você hoje, para você, quem é que eu sou na sua vida? O que nós vamos responder para Jesus? Para mim, Jesus é tudo de mais importante. Jesus não é apenas uma história que alguém contou, porque para muitos ele é uma lenda só. Para muitos ele é apenas uma história que alguém contou. Mas para aquele que conhece a ele, ele é tudo. Ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o advogado, ele é tudo. É o caminho que leva a Deus, e vale a pena seguir Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O povo lá fora estava com as opiniões divididas. Uns diziam que ele era um profeta tal, outros diziam que ele era outro profeta, outros diziam que ele era outra coisa, era enganador, tinha demônio, assim por diante. Mas os discípulos tinham uma visão diferente, e Jesus queria que eles falassem para ele naquele momento: quem é que eu sou para vocês?
É fácil repetir o que o mundo fala, é fácil repetir o que os outros falam, mas nós precisamos ter uma experiência com Deus, irmão. Cada um de nós precisamos ter uma experiência com Jesus Cristo. Essa é a verdade. Até o momento em que as pessoas falam de Jesus para nós é uma coisa, mas a partir do momento que nós passamos a ter experiência própria com Jesus, a coisa muda de figura. E nós precisamos ter essa experiência com Jesus Cristo. Quando nós temos essa experiência com Jesus Cristo, nós já temos a resposta para dar. Presta atenção. Qualquer pessoa que tenha essa experiência com Jesus Cristo, responde essa pergunta sem pensar duas vezes: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim nessa noite? Jesus é aquele que me salvou, Jesus é aquele que me curou, Jesus é aquele que me levantou, Jesus é aquele que me libertou, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu advogado. Aleluia. Não há dúvida, não há dúvida nenhuma, irmãos. Jesus é o meu companheiro de todas as horas. Jesus está comigo. Jesus é aquele que prepara morada para mim lá na casa do Pai. Eu creio nele, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele está presente aqui. Ele é o Senhor da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. A pergunta continua sendo feita por Jesus: mas para vocês, quem é que eu sou? A Bíblia diz que Simão Pedro, no meio dos discípulos, se levantou, e quando Jesus fez essa pergunta, ele, ousado como era, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Oh, glória. Ele não teve dúvida nenhuma em responder o que ele respondeu. Ele disse: tu és o Cristo. Ele tinha certeza que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Ele não estava com dúvida, ele sabia quem é que ele estava seguindo. Presta atenção, irmão. A pessoa que sabe a quem está seguindo não vai se desviar do caminho. Presta atenção. Se você não tiver essa convicção de que você está seguindo a pessoa certa, em algum momento você vai se desviar do caminho. Mas se você tiver certeza de que vale a pena seguir quem você está seguindo, você não vai se desviar do caminho em momento algum da sua vida, porque você sabe que Ele é fiel para te levar para um lugar seguro. Oh, glória. Ele é fiel para te levar para um lugar seguro. Quem segue Jesus não se perde. Quem segue Jesus não termina sua caminhada concluindo que foi em vão caminhar durante esse tempo. Quem segue Jesus termina sua caminhada dizendo: valeu a pena. Aleluia. Eu deixar tudo que eu deixei para seguir Jesus Cristo pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Está valendo a pena e vai valer a pena muito mais no último dia. Você vai ver que vai valer a pena se você não desistir dele. Se você não se desencaminhar, se você não se desviar desse caminho, você vai ver que vai valer a pena. Eu digo isso com todas as forças do meu coração. Eu digo isso com toda a confiança na minha alma, que vai valer a pena seguir Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Simão Pedro era um dos discípulos mais ousados, mais confiantes, que tinha mais convicção. A Bíblia diz que houve um momento em que Jesus fez uma multiplicação de pães e peixes, e havia uma multidão naquele lugar. Jesus então multiplicou os pães e os peixes, que eram 5 pães e 2 peixes, e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas que estavam ali. E depois Jesus passou para o outro lado para ensinar o evangelho em outro lugar. E a Bíblia diz que toda aquela multidão atravessou o mar e chegou lá antes de Jesus. Quando Jesus viu a multidão, Jesus disse: vocês não estão aqui por causa dos sinais que vocês viram, mas por causa dos pães que vocês comeram. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai o confirmou com o seu selo. E quando Jesus então começou a explicar que Ele era o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, que quem comesse da carne dele viveria eternamente, aquela multidão que estava ali não entendeu a pregação de Jesus e começou a sair um por um e ir embora. Um dos discípulos questionaram a Jesus, dizendo: o povo está indo embora. Jesus falou: e vocês não querem ir também? Porque Jesus é a verdade, irmãos. Jesus, Ele simplesmente fala a verdade, e Ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus não está implorando para que eu siga Ele. Jesus está passando por
por minha vida, e a oportunidade está comigo agora. Se eu abraçar essa oportunidade, eu serei abençoado. Se eu deixar essa oportunidade passar, então eu serei estúpido com isso. Então, naquele momento, quando Jesus disse: e vocês não querem ir também? Simão Pedro levantou a voz e falou: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar com o Senhor, porque o Senhor tem as palavras da vida eterna. Simão Pedro sabia muito bem em quem ele estava crendo. Glória a Deus. Como nós temos que saber. Por isso eu disse que nós temos que ter convicção, nós temos que ter certeza, irmão, para onde o nosso caminho está nos levando. E se nós estamos seguindo Jesus, nós sabemos para onde nós estamos indo. Por isso, quando Jesus pergunta para vocês: quem é que eu sou? Para mim, Senhor, o Senhor é o caminho que me leva a Deus. Para mim, Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. Pedro tinha convicção. Lá no mar, quando os discípulos estavam desesperados lá por causa da tempestade, a Bíblia diz que Jesus chegou andando por sobre as águas. Quando Jesus falou: sou eu, o apóstolo Pedro levantou a voz e falou: Senhor, se és tu, então me manda ir ter contigo, andando sobre as águas. Se é o Senhor que está andando sobre as águas, eu também posso andar, eu também vou andar. E ele falou: então vem. E Simão Pedro foi andando sobre as águas. É um discípulo, irmãos, que nos deixa um exemplo a ser seguido aqui. A pessoa que tem certeza que está seguindo Jesus Cristo, ela é ousada, ela não teme a morte, ela não tem medo do que o diabo possa fazer com a vida dela, porque ela sabe para quem ela está olhando, ela sabe em quem ela depositou a confiança e a fé, ela sabe que ela não está sozinha, que ela não vai se perder, que ela não vai perecer, porque Jesus é fiel com ela. Bendito seja o nome do Senhor. Então, naquele momento ali em que Jesus fez a pergunta, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Não é porque ninguém falou com ele, homem nenhum falou isso com ele, não, porque o Pai revelou para ele isso. E aqui eu quero falar da revelação de Deus, irmãos. Toda pessoa que entrega a vida para Jesus Cristo, toda pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo, só é possível acontecer isso por causa da revelação de Deus. A pessoa pode ser uma religiosa a vida inteira, seguindo uma religião, mas se o Pai não revelar Jesus para ela, ela vai ser enganada, mesmo tendo uma religião. Presta atenção. A pessoa que não entrega a vida para Jesus, a pessoa que não toma uma decisão por Jesus, ela ainda não recebeu a revelação do Pai. Para receber a revelação do Pai, ela tem que ser humilde, tem que abrir o coração e tem que reconhecer que precisa aprender. Então o Pai vai revelar Jesus para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Como ele revelou para Pedro, porque no momento que Pedro falou para Jesus que ele era o Cristo, Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou essas coisas, mas foi o Pai que me enviou. Ele é que te revelou essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, que por mais que eu fale com alguém de Jesus, por mais que eu pregue para alguém sobre Jesus, se essa pessoa não receber a revelação de Deus dentro do coração dela, se o entendimento dela não se abrir, não vai adiantar, porque é um milagre que acontece. Eu creio que o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando o entendimento dela se abre para a verdade, porque vive na mentira a vida inteira, e no momento em que ela se encontra com Jesus, ela descobre que ela não conhecia a verdade, ela passa a conhecer a verdade e andar na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Há muitas pessoas mergulhadas na mentira e no engano, porque não abrem o coração para ouvir a palavra de Deus, e o Pai não pode revelar a verdade para essa pessoa, porque ela é orgulhosa, porque ela é cheia de si, ela acha que ela já sabe tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas a pessoa que abre o coração recebe a revelação de quem é a verdade, que vale a pena seguir a verdade. Quem é a verdade? É o mesmo que é o caminho, é Jesus Cristo. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então eu creio, irmão, que uma pessoa que está sem Jesus, ela está perdida, ela está nas trevas, porque Jesus é a luz. E ele até diz que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia. E Jesus então ele diz para Pedro o seguinte, aqui no versículo 18:
também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh glória! Glória a Deus, Jesus. Ele disse para Simão Pedro o seguinte, que ele era Pedro, e sobre aquela pedra ele edificaria a sua igreja. Mas não é sobre Pedro que está edificada a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Pedro é um homem. A pedra que Jesus estava falando era ele próprio, a revelação que Pedro teve. Qual foi a revelação que Pedro teve? Que Jesus era o Cristo. Cristo é a rocha, é a pedra. A pedra que os pedreiros rejeitaram, porque o povo de Israel rejeitou Jesus, se tornou a pedra angular. Ele é a pedra angular. Sem Ele nós não podemos nada. Não conseguimos nada com Deus sem Jesus. Ele é a pedra principal da construção. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação que você teve, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a revelação de que Jesus é o Cristo, está edificada a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Você está edificado sobre Jesus Cristo, e o diabo não tem vantagem sobre a sua vida enquanto você seguir Jesus Cristo. Enquanto a sua confiança estiver em Jesus Cristo, o diabo não tem vantagem sobre a sua vida. Enquanto você olhar para o autor e consumador da sua fé, o diabo não tem vantagem sobre a sua vida. Creia nisso. Creia nisso, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que está edificada sobre essa rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos tipos de fundamento na sociedade, há muitos tipos de ensinamento que o mundo oferece, mas só há um ensinamento seguro, que é o ensinamento do Evangelho. Só há um Salvador que pode salvar a nossa alma e nos levar para o céu. Só Ele pode nos salvar. Jesus Cristo é o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e o que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. A religião, de forma ignorante, ensina para as pessoas que é Pedro que faz chover, que é Pedro que manda chuva. Isso é ignorância, é estupidez, é falta de conhecimento. Porque por causa dessa palavra aqui, muitas pessoas interpretam como que Jesus estivesse dizendo para Pedro o seguinte: olha, quando ele fala, eu vou te dar as chaves do reino do céu, e o que ligar na terra será ligado no céu. Então as pessoas acham que é Pedro que abre as comportas do céu e manda chuva, que é Pedro que abre a porta do céu para que as pessoas entrem lá. Eu já ouvi isso muito antes de eu conhecer Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus está ensinando diferente. Quando a palavra do Senhor está dizendo que Jesus deu as chaves do reino do céu para Pedro, ele estava dizendo que só ele podia abrir a porta do céu para as almas entrar. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ele está entregando para ele a autoridade, para que quando ele orasse aqui e ligasse aqui na terra, Deus ligasse lá no céu. E qualquer pessoa pode receber essa chave. Qualquer pessoa que crê, que teve essa revelação de que Jesus é o Cristo, também tem essa autoridade que Jesus deu a Pedro ali, irmão. Nós temos que entender isso. Porque quando nós oramos aqui, nós estamos ligando aqui na terra, e Deus liga lá no céu, respondendo a nossa oração. Aleluia. Não é só Pedro que teve esse privilégio, não é só Pedro que teve esse direito. Não. Se fosse assim, então, irmãos, então nada mais aconteceria, porque Pedro já morreu. Presta atenção. E ele diz: o que ligar na terra será ligado no céu. Ele não diz o que for ligado no céu será ligado na terra. Ele está dizendo, porque enquanto Pedro estava aqui, no que diz respeito a ele, o que ele orasse e pedisse aqui, Deus confirmaria lá. Mas Pedro morreu, a igreja continua aqui na terra. E qualquer pessoa que crê nessa revelação também tem a sua autoridade de orar aqui com fé, e Deus responder lá do céu. Porque nós ligamos aqui e Deus liga lá e dá a vitória para a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso porque ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo a mensagem, irmão? Quem está absorvendo a mensagem? Eu quero terminar a mensagem aqui falando de algo que eu já falei aqui no meio da mensagem, que é sobre a convicção,
sobre a certeza absoluta que nós devemos ter. Porque o diabo, irmãos, por que o diabo está destruindo a vida de muitas pessoas? Porque ele consegue semear a dúvida no coração das pessoas. Muitos deixam de crer em Deus em alguns momentos da sua vida, porque acreditam na dúvida. Deus nos deu a fé pela palavra, e nós temos que ter certeza. Nós devemos declarar, assim como Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos que ter fé para declarar, como Jó declarou no momento que ele estava sofrendo. Ele falou: Eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, aquele que vai me tirar dessa situação está vivo. Nós temos que ter fé também para declarar o que Paulo declarou: Tudo posso naquele que me fortalece. Então são pessoas que verdadeiramente sabiam em quem estavam depositando a fé, como nós também devemos saber disso. Se nós soubermos disso e viver isso, irmão, nós seremos vencedores todos os dias. Qualquer ameaça que vier não prevalecerá contra a nossa vida. Qualquer doença que vier, qualquer ameaça do diabo que vier, cai por terra. Por quê? Porque nós estamos edificados sobre a rocha. Aleluia! A nossa fé não está no homem, a nossa fé está em Jesus. A nossa fé está na palavra que sai da boca de Deus. A nossa vida está sendo construída sobre uma rocha sólida, firme fundamento, que é a revelação de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o caminho, de que Jesus é a verdade, de que Jesus é a vida, de que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é Jesus para você hoje? Quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, o que te fez entregar a vida para Ele? Você teve a certeza de que Ele é o caminho certo, com certeza. Senão você não teria entregado a sua vida para Ele. Você só entrega a sua vida para alguém que você sabe que vai valer a pena. É ou não é? Toda pessoa que tem a certeza de que Jesus é o Cristo, entrega a vida para Ele. Não fica esperando muito para entregar a vida para Ele. Como acontecia aqui na Bíblia, irmão. Muitas vezes hoje nós colocamos muita burocracia na salvação. Quando uma pessoa entendia que Jesus Cristo era o Salvador, o Senhor, imediatamente essa pessoa já se posicionava e fazia o que era determinado. Como aconteceu com um homem. A Bíblia diz que tinha um homem descendo de Jerusalém para a cidade de Gaza, e o anjo do Senhor falou para Filipe, que era um discípulo do Senhor: vai para os lados do sul, lá tem um caminho que se acha deserto, vai para lá. O Filipe foi para lá, e de repente vinha um homem que estava sobre um carro, estava lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo falou: aproxima daquele carro e acompanha aquele carro. Ele aproximou e acompanhou, e ele perguntou: você compreende o que você está lendo? O homem respondeu: como é que eu posso compreender se ninguém me explicar? Como é que eu posso entender se ninguém me explicar? E a Bíblia diz que ele estava lendo aquela passagem que fala de Jesus lá na cruz, em Isaías 53, que Ele levou sobre si nossas dores, que Ele foi levado como uma ovelha muda perante o matador e tal. Aí o homem não estava entendendo de quem estava falando a palavra, o entendimento estava fechado. Ele era um religioso, ele estava lá em Jerusalém adorando o Senhor, ele estava voltando lá de Jerusalém, e a Bíblia diz que Filipe, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. E quando ele entendeu quem era Jesus, então a Bíblia diz que eles seguiram o caminho, e chegou a uma certa altura, tinha água no lugar, e ele falou: aqui tem água, quem impede que eu seja batizado? Ele falou: nada te impede se você crer de todo o seu coração. Ele falou: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que eles desceram a água e batizou, e foi batizado, aquele homem foi batizado. Não tem burocracia, a pessoa entendeu, a pessoa entregou, a pessoa batizou, e ponto final, a obra foi feita. Aleluia. Se a gente for ficar esperando muita coisa acontecer, o diabo vai semeando dúvida, confusão na nossa cabeça, e a obra de Deus não é feita na nossa vida. Com Deus é assim: você entendeu, abre o seu coração e se entrega verdadeiramente, se lança verdadeiramente, que você não será decepcionado de forma nenhuma. Amém? Amém. Quem é Jesus para você? Ele é tudo. Ele é o meu Salvador, né?
mas além de Salvador, Ele é Senhor. É muito bom ter Jesus como Salvador, né, irmãos? Aquele que me salva de tudo aquilo que oprime a minha alma, me salva das enfermidades, me salva dos perigos, me salva da morte, mas me salva principalmente da condenação eterna. Só que Jesus quer que a gente tenha Ele como Senhor da nossa vida. Ao Senhor nós devemos obediência, e muitos não têm Jesus como seu Senhor. Muitos são senhores da sua própria vida, fazem o que querem, mesmo seguindo Jesus. Jesus está esperando essa resposta. Para mim, tu és, acima de tudo, o Senhor é meu Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o que muitas pessoas falam no Salmo 23. Mas ter Jesus como Senhor é obedecer a palavra dele. Ele falou: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, se Jesus é o seu Salvador e Senhor da sua vida, creia nele. Você não estará sozinho, mas se Ele é Senhor da sua vida, obedeça a Ele, e nada faltará para você. Então essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus manda dizer nessa noite.